Olá, meus amados, que alegria estarmos aqui no nosso grupo de oração virtual. Sempre importante a cada dia buscarmos essa intimidade com Deus, pedir, louvar, agradecer, receber milagres, clamar por milagres, perceber que somos muito amados por Deus. É assim, nessa fé exercitada a cada dia, que nós vamos pavimentando o nosso caminho rumo ao céu. Então vamos nos colocar em oração nesse momento? Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A gente percebe que Deus olha com muito carinho para cada um de nós. Os nossos pequenos projetos, os nossos sonhos, os nossos erros, os acertos, aquilo que a gente vai entregando a Deus. Ele está olhando a sua luta, meu irmão amado, minha irmã amada. Ele vê o que está no profundo do seu coração. Ele vê quando você chora por uma falta de reconhecimento ou porque um projeto que era tão importante deu errado, né? Ele vê a sua saúde física, ele vê a sua saúde emocional, espiritual, ele vê o que está no seu corpo e o que está na sua alma. Eu peço mesmo que este Deus que penetra todas as coisas envie teu Santo Espírito para ir passando pela história da nossa vida, aquilo que já aconteceu, as feridas, mas aquilo que também ainda vai acontecer, os projetos e sonhos. Senhor, eu peço que neste momento, para a tua honra e para a tua glória, pela tua bondade, por intercessão da Virgem Maria, venha resgatando sonhos esquecidos, venha resgatando a vontade de fazer o novo, a vontade de fazer melhor aquilo que você já faz, que você possa nessa semana, nos dias que virão, fazer ainda melhor, mas de uma maneira diferente, com mais espiritualidade e fé, com um ânimo renovado, mas isso é uma graça sobrenatural, é por isso que eu peço para Deus agora isso, né? Que Ele olhe para cada um de nós, a nossa vida, a nossa história. Mas agora eu estou colocando até uma tarja aí na tela aqui, ó. Seja membro do nosso canal e acesse a Jornada Bíblica. A novidade é essa. Por quê? E eu coloco em oração que Deus chame as pessoas para participarem. É um conteúdo feito com muito carinho, mas só vai valer a pena fazer esse conteúdo se houver pessoas participando. Então, já estão abertas as inscrições para que você possa ser membro do canal do YouTube. Eu conversei, rezei, e na Hotmart é difícil para muita gente querida não conseguiu acessar, entrar lá, estava difícil, né? É um pouco mais complicado de abrir. Então agora, para quem estiver disposto a ajudar o canal, vocês vão ter o acesso à Jornada Bíblica aqui no YouTube. Quem for membro, e eu já vejo que está aparecendo para todos vocês aí os vídeos, né? Só que não dá para assistir enquanto não for membros. Quem for membros por apenas R$ 11,99 por mês, é o valor que o YouTube deixa essas coisas picadas, né? Mas tem 2 membros aí, o de 3 e pouco por mês, você só ajuda o canal, né? Vai ter o seu nome em destaque. Mas você, pagando apenas R$ 11,99 por mês, vai ter acesso exclusivo a muitos conteúdos, lives exclusivas, shorts exclusivos, né? E outros conteúdos como postagens e o acesso completo à Jornada Bíblica. Eu estou passando o conteúdo lá da Hotmart, que é uma plataforma que as pessoas não conseguiram acessar com muita facilidade, né? Tem muita gente humilde aqui e a gente quer deixar acessível para todos. Então agora está tudo no YouTube, certo? Então, você que acessar, se tornar membro aí do nosso canal, clicar no botãozinho que está abaixo aí. Abaixo desse vídeo do YouTube tem Seja Membro. É só clicar, seguir as instruções muito facilmente
você se torna membro. Do lado do seu nome vai aparecer, né, um distintivo especial para quem é membro. Quando você comentar, vai aparecer diferente aqui no chat, né? Então você vai ser uma pessoa que, além de estudar a jornada bíblica aqui dentro do YouTube, você vai se diferenciar como uma pessoa que ajuda o canal mensalmente, né? Então a novidade é essa. Eu já deixo aqui e eu já coloco em oração. Ó Espírito Santo de Deus, venha tocando os corações daqueles que vão participar ativamente e vão construir a jornada bíblica conosco. Vão deixar dúvidas, vão trazer mais e mais conteúdos, vão participar dessa comunidade também aqui na área de membros dentro do YouTube, certo? Você é bem-vindo, meu irmão, você é bem-vinda, minha irmã. Compartilhe a novidade. Você agora pode ser membro e acessar os conteúdos exclusivos da jornada bíblica aqui. Eu coloco isso em oração também, seja para a honra e glória de Deus. Se Ele quiser, atraia pessoas para que nós tenhamos mesmo uma comunidade ativa, né? Porque todo estudo bíblico só vale a pena se houver uma comunidade ativa. Eu peço a Deus e peço a ajuda de vocês, né? Entrem aí para se tornarem membros deste canal aqui abaixo no YouTube. Deus tem o melhor. E é claro, né, nós não vamos querer que as pessoas todas sejam maduras, que já saibam tudo de primeira, né? O Márcio mesmo, hoje em dia, tão mais maduro na fé, mas passou ali por um momento de inconformidade com a vontade de Deus, ficou bravo com a vontade de Deus. Quantas vezes nós ainda não ficamos bravos, brigando, barganhando com Deus, né? Isso ainda não é oração no sentido mais maduro e profundo que Jesus nos ensina, né? Essa ainda não é a oração do pedir e recebereis, porque ainda estamos pedindo mal, né? Nós não estamos recebendo porque estamos pedindo mal, né? A gente tem que pedir com um coração um pouco mais largo, né? Sempre pedir para a honra e glória de Deus e que seja feita a vontade dele. Estamos meditando com o livro O Abandono à Providência Divina, sempre mostro para vocês aqui, do padre Jean-Pierre de Caussade. Ele nos ensina a viver a cada dia prestando atenção naquilo que Deus permite que acontece, para que a gente não se inquiete, para que a gente passe a viver como os santos, porque os santos, eles eram obedientes, né? Quantas vezes nós somos desobedientes, a gente quer que seja tudo do nosso jeito, né? Olha só, é por não saberem utilizar-se da ação divina que tantos cristãos passam a vida correndo ansiosamente atrás de uma multidão de meios que podem ser úteis, quando essa divina ação os ordena, mas que se tornam prejudiciais quando simplesmente impedem a união com ela. Para começar, né? Tantos meios, tantos livros espirituais, tantos canais de oração, você vai seguir todos ao mesmo tempo? Você vai querer rezar o dia inteiro com cada pessoa, rezando com uma espiritualidade diferente? Esse excesso de coisas até nos deixam ansiosos. Melhor é fazer uma coisa a cada tempo e fazer bem feito. O tempo presente, ele já tem o seu cuidado, né? A cada dia basta o seu cuidado, a sua preocupação. Vivendo a cada momento bem, você vai encontrando a vontade de Deus, você vai fazendo melhor, né? Então viva bem, inclusive este momento de reflexão. Acolha cada palavra, coloque nos comentários a sua oração, mas participe bem. Deus está agindo agora, né? Que Ele derrame muita paz e amor no seu coração. Toda essa multiplicidade não pode dar o que se encontra no princípio de toda a vida, que sem cessar nos está presente e que imprime a cada instrumento um impulso original, tornando incomparável a sua ação. Jesus enviou-nos um mestre que nós não escutamos bastante, né? Esse mestre é o Espírito Santo de Deus. Fala a todos os corações, diz a cada um a palavra de vida, a palavra única, mas não se lhe prestam ouvidos. Ninguém está ouvindo, né? As pessoas estão ouvindo o Espírito Santo? Me parece que não. Pela falta de discernimento, pelas escolhas erradas que nós temos visto, parece que as pessoas não estão dando ouvidos ao Espírito Santo. O que você acha, meu irmão e minha irmã?
Muitas vezes nós queremos saber o que disse aos outros e não escutamos o que diz a nós mesmos. Quanta gente aí querendo ouvir profecia, revelações e etc. O que Deus falou para essa pessoa? O que o Espírito Santo falou para aquele profeta, para aquela profetisa, para aquela pregadora, para aquele pregador? Ora, mas será que o Espírito não fala no seu coração? Claro, que de uma maneira ordinária, né? Através dos acontecimentos de cada dia. Mas será que você tem prestado atenção? Será que você está ouvindo o que o Espírito Santo te diz? Precisamos refletir sobre isso. Deve-se receber e deve-se lhe corresponder conforme lhe é devido, com o coração aberto e uma atitude de plena confiança e generosidade, pois ela não pode fazer mal aos que assim a recebem. Veja, essa graça de Deus, enviada pelo Espírito Santo, né? Ela vai fazer bem quando a gente recebe com amor, quando a gente recebe com um coração obediente, quando a gente está buscando fazer a vontade de Deus com a mais reta intenção. Então a graça de Deus nunca vai fazer mal, mesmo que essa graça venha através de uma dificuldade. Nunca vai fazer mal para nós. Vai ser para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa proximidade com Deus. Deus é bom o tempo todo. Você crê? O Márcio diz aqui, irmã Kelly tocou no assunto em que eu meditava também. Bem lembrado, irmãzinha. Eu meditava. Se o mundo ainda se sustenta em pé com bilhões de pessoas, é que no escondido ainda ao menos algumas pessoas que intercedem por nós. E é isso que chamo de igreja, a reunião de poucos para a salvação de muitos. É o mistério da comunhão dos santos, né, meu irmão? A oração de uma pessoa toca na vida da outra, participando da igreja, nós estamos nessa comunhão, como professamos a nossa fé, acabamos de professar aqui no Creio, né? Nós cremos na comunhão dos santos. Nós cremos que a oração tem poder para a minha vida, para a sua vida. Nós cremos que temos uma ligação com o céu, que os santos intercedem por nós, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Sim, há todo um equipamento espiritual que está aqui para nos ajudar, né? Então, vamos utilizar tudo isso a nosso favor e não tenhamos medo. Vamos ter ousadia e vamos pedir coisas grandes. Coloca aí mais pedido, meu irmão e minha irmã, nos comentários, hein? Eu sei que a gente tem que agradecer, ser grato mesmo a Deus, louvar e bendizer. Pode fazer isso também. Mas, de maneira especial hoje, coloque aí pedidos. Cura, a vida financeira, trabalho. Tem alguma coisa aí que você está tentando e não está conseguindo? Não tenha vergonha. Às vezes seja algo útil que Deus quer dar e Ele quer que você peça. Hein? Será um emprego, a aquisição de um equipamento. Vamos colocar tudo isso diante de Deus, né? Você precisa comprar algo para trabalhar melhor? Vamos colocar aqui. Você precisa estudar, fazer um curso, tá na dúvida entre 3 cursos? Coloca aí, escreve. Vamos colocar nos comentários. Deus quer derramar graças. Eu coloco. Como eu fiz aqui, né? A jornada bíblica agora vai estar no YouTube. Eu estou colocando em oração para que Deus toque e mostre pelos frutos se é isso que Ele quer, né? Se Ele quer que eu faça dessa forma e se não for, que Ele toque no meu coração, que Ele me responda também, né? Eu peço, não quero que seja do meu jeito, mas que seja do jeito de Deus e vocês vão me ajudando a rezar também nessa direção. E eu rezo por vocês em tudo também. A Laura está lembrando aqui da Juliana do Márcio, né? Eu não sei se ela está acompanhando aí, mas o Márcio conta para ela também. Eu lembro disso que ela falou. Ô, Laura, olha, Juliana do Márcio, ontem tu colocou um desabafo de sua prima, né? Que nem cumprimenta você, né? Te conforma comigo. Tenho em minha família, hoje mesmo tive essa decepção. O que pior, estava na casa de minha irmã. Acho que vai ter a continuação da história, né? Que não coube no comentário da Laura, né? Mas veja, tanto a Juliana quanto a Laura passa por esse maltrato, né? Uma pessoa da família que ignora,
pessoas que muitas vezes a gente ama e que viram as costas. Você já passou por algo parecido com isso, meu amado irmão, minha amada irmã? É claro que Deus não gosta disso. É claro que as pessoas que viram as costas, que fazem o mal, não estão agradando a Deus. E é claro que devemos rezar por elas. Eu rezo por todos aqueles que estão com o coração endurecido, que ignoram os outros, que maltratam, que falam mal, né? Que são sempre irritadiços, né? Que a gente fica até com medo de chegar perto. E a Laura continua, né? A irmã, né? Chegou, eu pensei, acho que sou invisível. Lembrei das palavras do irmão Altair, só Deus me basta. E é da igreja o que me deixa mais triste, né? Lá uma simpatia, se achando a última bolacha do pacote, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui, né? Laura, mas é aquilo, né? Como o Márcio já falou, né? Às vezes a última bolacha do pacote já tem só farelo, né? Já tá toda murcha, né? Porque ninguém quis. Mas brincadeiras à parte, né? A gente olha assim, o coração humano, né? Cheio de fraquezas, cheio de pecados. A gente não vai julgar as pessoas, a gente reza por elas, né? Não importa se a pessoa está há 20 anos na igreja, mas se tem um coração fechado, se a pessoa ainda não sabe acolher os irmãos, ela ainda precisa se curar de algo. Então, o que eu vejo é sempre isso, né? Quando alguém está tratando mal alguém, essa pessoa que trata mal ainda não passou por um processo completo de cura interior. Então eu rezo pela cura interior, principalmente daqueles que fazem o mal para os outros. Mas imagina só, essa pessoa que maltrata vocês, né? Tanto a Juliana, quanto a Laura, quanto todos nós temos alguém assim por perto, né? Imagina essa pessoa, ela que convive com ela mesma. Imagina o que é ser essa pessoa. Essa pessoa não está bem. Essa pessoa está de mal consigo mesma. Essa pessoa está fazendo mal aos outros, mas eu tenho certeza que ela faz mal a si mesma em quase tudo. Porque falta amor, falta cura interior. Eles estão sofrendo também, pode ter certeza, né? Mas a gente tem que rezar por todos. E por vocês que sofreram a ofensa, se é o caso de algum de nós aqui, que já sofremos algum tipo de ofensa, de pessoas que nos traíram ou nos ignoraram, a gente reza pela conversão das pessoas, mas rezamos pela cura. Toca, Senhor, cura o nosso coração de tudo aquilo que nos magoou, de que nos chateou. Não permita que possamos deixar essa erva daninha de um ressentimento crescer em nós, né? O outro fez um erro, que a gente não sustente esse erro em nós, né? Não vamos pagar na mesma moeda, não vamos sustentar sentimentos ruins. E eu peço a graça de Deus, né? Que a gente não fique com rancor, que a gente não fique com um coração magoado, mas com um coração compadecido, porque essas pessoas são sofredoras, fazem os outros sofrerem, porque elas sofrem ainda mais, sendo como são. Vamos ler mais um pouquinho aqui do Abandono à Providência Divina. A gente tem que acolher a ação de Deus a cada momento, né? E não falando de uma maneira teórica, né? A gente tem que fazer isso na prática. Olha só, a ação imensa que desde o princípio até o fim dos séculos, em si, é sempre a mesma e vai passando por sobre todos os momentos. E na sua imensidade, na sua virtude, dá-se à alma simples, que a adora, que a ama e que só com ela se goza. Então veja, o mesmo Deus que agiu, que apareceu na sarça ardente, o mesmo Deus que se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu sobre o fogo do Espírito Santo, lá no cenáculo, sobre Nossa Senhora e os apóstolos, o mesmo Deus que tornou santos e santas pessoas que eram como nós, de carne e osso, simples. É o mesmo Deus que continua agindo na minha e na sua vida. E Ele se agrada no coração das pessoas simples. Será que você é uma pessoa simples? Ou você complica demais as coisas? Meu Deus, quantas vezes nós não complicamos? Dá-nos a graça da simplicidade. Senhor, rendo glória e toda a glória à vossa ação,
Nela encontro toda a felicidade do martírio, das austeridades, dos serviços prestados ao próximo. Esta ação me basta. De qualquer maneira que ela me faça viver e morrer, sou contente. Tudo para mim é céu. Todos os meus momentos são para mim ação divina em toda pureza. E quer na vida, quer na morte, quero alegrar-me com ela. Entenda que às vezes a pessoa quer, mas eu queria ajudar as crianças da África. Mas eu queria ajudar mais os pobres, queria ter mais dinheiro. Mas eu queria ter mais saúde para fazer isso, aquilo. Mas eu queria. Olha, eu tenho certeza que tem algo que você, no momento, pode. Tem algo que no momento você é. Se você está enfermo, a sua enfermidade você pode oferecer pela igreja, por esse grupo de oração virtual, pelo Papa, pela conversão do mundo inteiro, né? Quem está passando por uma dificuldade, se estiver na cama, só mexendo os olhos, mas ainda está pensando, oferece. Você pode oferecer. Você tem dinheiro? Você pode fazer obras de caridade? Você tem talentos? Pode oferecer. Você tem tempo? Você tem o seu ouvido para ouvir? Ofereça carinho, escuta, oração. Mas a vontade de Deus, ela vai se manifestando para nós a partir de cada coisa que Ele permite que a gente passe, que a gente viva. E quando a gente acolhe isso com um coração generoso, a gente fica em paz. Mesmo quando, no caso aí que a irmã coloca, né? Alguém nos trata mal. Mesmo quando alguém da família, alguém da igreja, alguém próximo nos irrita ou zomba de nós, ou nos ataca, nos trai, faz fofoca, arma ciladas, diz calúnias. Sim, mesmo assim, a gente percebe, meu Deus, olha só o que essa pessoa fez comigo, eu ofereço a ti. E eu rezo pela conversão dessa pessoa. Eu sei que ela é amada por ti, assim como eu também sou amado. E eu também sei que eu já magoei muita gente, até às vezes sem querer, sem intenção, mas magoei. Então, meu Deus, em tudo o que está acontecendo, me ensina, me ajuda a avançar, me ajuda a te amar mais. Eu adoro a sua vontade a cada segundo. Não mais buscarei esta ação, essa ação de Deus, nos pensamentos das pessoas espirituais. Não irei mendigando o pão de porta em porta, nem procurarei o agrado das criaturas. Olha aí. Não quero ficar dependendo de um sorriso de alguém, eu não dependo do abraço de alguém, eu não dependo da aprovação de alguém. Eu não vou procurar fora, nas pessoas, nas criaturas. Eu não posso ficar dependendo de coisas externas para a minha santificação. Não. Ó Senhor, quero viver de modo que vos faça honra, como filho de um verdadeiro Pai, infinitamente bom, sábio e poderoso. Quero viver em conformidade com aquilo que creio. E como esta ação divina se aplica constantemente e por todas as coisas à minha perfeição, quero viver dessa grande e imensa riqueza, tesouro que não pode faltar, mas sempre presente e da maneira mais útil. Porventura haverá criatura cuja ação possa igualar a ação de Deus? E visto que essa mão incriada vai ela mesma dirigindo tudo o que me acontece, irei buscar socorro nas criaturas que são impotentes, ignorantes e sem afeição? Eu iria morrer de sede, correndo de fonte em fonte, de ribeiro em ribeiro, tendo diante de mim um mar enorme que se espraia num dilúvio, encontrando-me rodeado de águas por todas as partes. Olha que coisa, né? Quando a gente ainda está com um coração que precisa ser curado, quando a gente ainda está precisando de cura interior, de amadurecer na fé, o que as pessoas fazem nos machucam demais. O que as pessoas dizem toca demais. A gente está ainda impregnado de respeito humano e somos ainda muito facilmente incomodados por aquilo que os outros falam e fazem. E eu digo isso porque eu mesmo ainda preciso de cura nessa parte, nessa área e em tantas outras. E quando isso acontece com a gente, é muito fácil perceber, né?
Por que que uma pessoa da família, da igreja, ou alguém na internet deixou um comentário um pouco mais mal educado para nós? Eu recebo vários comentários mal educados, né? Às vezes áudios. Será que eu devo me inquietar tanto? Será que eu devo procurar o sentido na minha vida naquilo que alguém pensa de mim? Será? Ora, mas o padre diz aqui que se eu ficar buscando nas criaturas, seja nas pessoas, seja nos animais, seja no dinheiro, num carro, numa casa, se eu ficar buscando nas criaturas o significado da minha vida, eu serei como uma pessoa que morre de sede, se agachando para procurar água no esgoto, num riacho, sendo que diante de mim, basta eu virar as costas e olhar, diante de mim tem uma fonte, um mar de água cristalina. É assim, porque a vontade de Deus ela se manifesta. Basta a gente olhar para Deus e olhar um pouco menos para aquela criatura que ainda está no pecado. E basta a gente abandonar o pecado para a gente começar a se apegar um pouco mais às virtudes. Essas coisas vão nos incomodar muito menos. Eu tenho certeza disso. É o que o padre diz, é o que os santos dizem. Meu Senhor, nos ajuda a ter esse desapego das criaturas para amar somente a sua vontade a cada segundo. A Laura diz aqui, ó, só no grupo da igreja, só seu grupo é o melhor. Os que não são do grupo viram a cara. Olha, uma posição social muito boa, cargos na igreja. O problema é a rejeição aqui fora com os irmãos. Amada irmã, sim, isso é um erro daquela pessoa. Mas também a gente não deve se ficar focando nisso, né? É um erro dessa pessoa, é um pecado, é evidente. Objetivamente, é um mal e é um pecado. Mas se a gente começar a se apegar demais a isso também, nós estamos começando a errar, sabe? Quando a gente começa a olhar demais o defeito dos outros, coisas que realmente são defeito, são pecado, mas a gente começa a cair numa posição também, porque a gente começa a se achar superior também. Ah, o meu coração é mais puro, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa mais boa. Aquele pessoal que está lá na igreja, está fazendo errado e eu aqui que sei. A gente não pode também exagerar para não cair num ponto de pensar que nós somos bons, o meu coração é bom e eu merecia ser bem tratado com tapete vermelho por todos. É sempre um equilíbrio, né? As pessoas erram, nos machucam, precisam de conversão e a gente reza por elas. Toca, Senhor, nessas pessoas que machucam a Juliana, a Laura, que já me machucaram, que machucaram tanta gente. Mas me ajuda, Senhor, a olhar para mim mesmo. Eu sou um nada. Né? Eu não sou melhor do que ninguém também. Quem sou eu também para achar que eu posso dar um parecer sobre quem está fazendo certo ou errado com tanta profundidade? Meu Deus, me ajuda a ter um coração um pouco mais despojado. Eu não quero ficar tão preso ao que as pessoas fazem, aos que as pessoas me dizem. Porque tem coisas que a gente diz, tem coisas que a gente fala que tá na cara que aquilo incomodou a gente. Tá na cara que a gente tá se preocupando demais, né? Eu posso falar tanta coisa, mas tá na cara que o meu coração, que ainda precisa ser convertido, meu coração tá se incomodando. É evidente que eu me incomodo com algumas coisas que me falam, com alguns comportamentos das pessoas. E é evidente que esse é um problema meu e não das pessoas em si, porque cada um vai cuidar da sua própria salvação. O problema é que eu estou me incomodando e eu, dependendo do que eu fizer com esse mau sentimento, eu posso me perder, né? Que eu não levante falso testemunho, que eu não julgue, que eu não caia em pecados mortais de matar o outro no meu coração, mesmo que ele tenha me matado no seu coração.
O Márcio está dizendo aqui, ó, irmã Lora, reze por essas pessoas. Aqui eu coloco 2 grupos de pessoas. Primeiro, pessoas que não tiveram sua cura interior e que não estão totalmente abertas à conversão. O outro grupo são o joio em meio ao trigo, pessoas que estão lá por status, cargos e posições, evidente, né? Quando eu vejo pessoas assim, eu seguro um crucifixo bem firme e olho para Jesus crucificado e rezo no pensamento. Senhor, vós que sois Deus, deu a vida por essas pessoas também. Quem sou para não ao menos tentar amá-las, né? Quem eu sou para não ao menos tentar amá-las? Se o Senhor que podia julgar veio salvar, quem sou eu para fazer o contrário de que tu fizestes? Apenas peço, dai-me forças. Que perfeito, Márcio. Eu estou aqui me esforçando para tentar falar isso que você disse, né? Ó Espírito Santo de Deus, obrigado que usa dos seus profetas, usa dessas palavras de sabedoria para nos ensinar. Exatamente isso, olha a postura. O Márcio não está ignorando que é difícil, que essas pessoas são difíceis, mas ele faz o certo, né? Quem sou eu para ficar falando dessas pessoas? Quem sou eu? Eu tenho que rezar por elas e por mim. Boa tarde para a querida Maria das Graças de Farias. Seja bem-vinda. Coloque suas intenções, amada irmã. A Lora diz, isso é o que eu estou tentando, irmãos. Essa confiança e entrega, um dia alcançarei. Estou melhorando já bastante, todos os dias, tentando me aperfeiçoar mais no meu Senhor. Verdade, irmão, não faz bem, nos deixa triste. Mas fazer o quê, né? Com certeza, nos deixa muito triste, né? E isso é evidente também, né? Nós somos seres humanos. Como eu falei aqui, Lora, no meu coração também tem coisas que doem, né? Mas dói porque eu ainda preciso amadurecer. E isso quando a gente tem humildade, a gente vai reconhecer isso aí. Olha, as pessoas erraram comigo, certo, mas eu não devo, isso não justifica que eu erre com elas também, né? Eu não preciso me afundar nessas situações, porque isso vai me levar a uma tristeza, a uma melancolia, a ficar remoendo situações em que as pessoas me trataram mal, né? E aí isso aí deixa a vida amarga, né? É triste, é duro. A gente começa a ser uma pessoa mais... até a nossa presença, os nossos assuntos começam a se tornar desagradáveis. Imagina ficar perto de uma pessoa ressentida, né? Você já teve essa experiência de conversar com alguém ressentido, que tudo machuca, que tudo a pessoa está... mas aquela pessoa me fez isso, aquele outro me fez aquilo, mas aquele outro deveria agir diferente. Mas não tem uma palavra boa para dizer? Não tem uma palavra de bênção? Não tem alguém que fez algo bom para a gente contar aqui, enaltecer, né? Como é bom partilhar os acertos das pessoas, né? E como é difícil encontrar gente que fala, puxa, aquela pessoa acertou, eu queria compartilhar com vocês uma coisa boa que essa pessoa fez, né? É mais fácil a gente compartilhar aquilo de mal, né? Por que será? E isso mostra como nós ainda precisamos crescer na fé. O Márcio diz aqui, ó, todo santo foi santo porque soube usar de todas as críticas um meio de se corrigir. Detalhe, sempre com alegria. Certa vez eu, numa reunião de pregadores, fui escalado para tipo uma avaliação. E nisso, acho que pela empolgação, coisa de colérico, fiz um comentário muito errado. E na avaliação, os pregadores mais velhos da casa, né, me falaram onde eu tinha errado. Mas teve uma que desceu a lenha, de acordo. Nunca fui tão humilhado em minha vida, no meio de uns 20, 25 pregadores. Saí chorando. A Ju, então, indignadíssima, brava mesmo. Parei, rezei, refleti muito. Dali, então, peguei firme nos estudos e oração, ao ponto de passar madrugadas em claro, procurando melhorar, não tanto pelas pessoas, mas por Jesus. E ainda procuro me atualizar, não para ser o sabidão do povo, mas para não vacilar com Jesus e sua Santa Igreja.
Porque eu sei, e você também deve saber, né, irmão? A vida de quem tem o chamado a pregar para a Assembleia tem uma responsabilidade sem tamanho, porque além de envolver a vida das pessoas, também tem o envolvimento com a salvação das mesmas, né? Com certeza, meu irmão, né? Um equívoco da nossa parte, ele é mais grave, né? Porque nós estamos à frente, né? Chamando a atenção, né? Não no sentido de holofotes, mas Deus se utiliza de um instrumento fraco, né? Ele precisa da nossa voz. Ele não se manifesta mais no mundo como uma teofania no Antigo Testamento ou como Jesus Cristo veio encarnado. Então ele precisa da nossa voz, vai precisar da nossa imagem, do nosso corpo, né? Mas quem se entrega na pregação, quem se entrega no aconselhamento, no ensino, né? Tem que estar muito em oração, né? Com os sacramentos em dia e estudando, né? Se o chamado é para pregar de uma forma mais didática, catequética, é necessário estudar, né? O Padre Celso, em uma das suas homilias muito boas, ele falou sobre Santa Teresa d'Ávila, que ele tem muita devoção, Teresona, né? E Santa Teresa falou algo que tocou muito no Padre Celso. Ele disse que ela ensinava, olha, é melhor para um sacerdote ser douto do que piedoso. Olha isso. Na hora de dirigir as pessoas, é melhor um padre douto do que piedoso. O que é isso, né? O douto é o que tem o conhecimento, ele tem a ciência sobre as coisas de Deus. Ele tem uma teologia mais avançada, ele estuda um pouco de filosofia, ele vai ali ter um aprofundamento na hora de passar os conselhos, os ensinamentos, né? Então, na hora de dirigir as almas, é melhor um douto do que simplesmente um piedoso. Um padre simplesmente que reza, que tem ali umas práticas de devoção, mas não tem muito conhecimento daquilo que vai falar. Claro que a gente acredita no sobrenatural, mas a via ordinária, o mais natural, é que nós precisamos buscar o conhecimento estudando. Não vai vir, o Espírito Santo não vai colocar dentro da nossa cabeça só porque a gente rezou, né? Embora ele possa fazer. A Laura diz, quero compartilhar algo muito bom. Minha amizade com a Silvia. Tenho como filha. Eu entendi muito bem, irmão. Você não imagina. Ouço cada coisa que não edifica, mas não respondo, fico quietinha. Muito bonito isso aí que você partilhou. É assim que a gente tem que fazer, né? Porque nós devemos prestar atenção, né, naquilo que nós estamos compartilhando. Você quer um mundo melhor? Então coloca aí uma gotinha de luz, né? E com as nossas palavras, com aquilo que a gente vive, a gente fala, a gente pensa, a gente está propagando. Estamos pensando em quem nos feriu? Ou estamos pensando em coisas boas para partilhar? Se a gente começa a falar de coisas negativas, né? Como a própria Laura uma vez já falou comigo, né? E eu refleti, e eu prestei atenção nela, e eu realmente trouxe coisas mais leves e mais buscando para a cura das pessoas, né? Um dia a Laura lembra quando ela falou isso comigo também, né? É exatamente a mesma coisa, né? Aquele dia que eu estava falando de algumas coisas muito ruins que estavam acontecendo no mundo, estava deixando o coração das pessoas aflito, certo? E se eu ficar falando das pessoas que me magoaram, me feriram, aquela pessoa faz isso, aquele, aquilo, dentro da igreja tem muita gente que finge, e se eu falar isso no texto também, não é a mesma coisa, né? Então a gente está crescendo a cada dia. Um irmão ajuda o outro a melhorar naquilo que coloca diante de Deus, né? Trago aqui mais um trechinho, o terceiro trecho de hoje, né? Mais um trechinho do livrinho O Abandono à Providência Divina. Esse livro tem tocado muito meu coração, né? É um livrinho de muita oração e espiritualidade, né? Olha isso. Ó divino amor, e tudo isso há de ser ignorado. O amor não é amado, né? São Francisco de Assis. A vez de, por assim dizer, lançar-vos à frente do mundo,
com todos os vossos favores, e vir a ser buscado por todos os cantos e recantos, onde não sereis encontrado. Que loucura há de não respirar estando no meio do ar? A buscar onde pôr o pé estando em pleno campo? De não encontrar a Deus, de não o saborear, de não receber a sua ação em todas as coisas, porque Deus está em tudo. Deus está aqui. Deus está na Lora, no Márcio, na Silvia, no João, na Teresa, na Rita, em todos que passam por aqui. Como não perceber a ação de Deus naquilo que falam, naquilo que transmitem a nós aquelas pessoas que são usadas por Ele? Porque tem gente usada por Deus. Embora tenham pessoas usadas pelo maligno porque se abriram à sua ação, tem muita gente usada por Deus. E a gente percebe a sua ação nelas, né? Buscai os segredos de ser de Deus, ó queridas almas. Não há outros, senão o de utilizar tudo o que Deus vos oferece. Tudo leva a essa união. Tudo nos ajuda a aperfeiçoar-nos, exceto o que é pecado ou está fora de nossa obrigação. É só aceitar tudo e entregar-se à ação de Deus. Em tudo vos dirige, vos corrige e vos transporta. Tudo é mão de Deus. Tudo é terra, ar, água divina. A sua ação é mais extensa e mais presente que os elementos. Entra em vós por todos os vossos sentidos, desde que não useis deles, senão conforme a ordem de Deus. Pois é preciso fechá-los e resistir ao que não seja a sua vontade. Não há átomo que, entrando em vós, não vos faça penetrar essa divinação até a medula dos ossos. A ação de Deus está em tudo. Imagina, estar cercado de ar e não respirar. Né? Eu estou cercado de ar, precisando respirar, mas eu vou mergulhar aqui na lama e vou tentar respirar barro. Mas tem gente que faz isso através do pecado. Né? Tem gente que faz isso através da reclamação, através de palavras sem discernimento, de falar da vida dos outros, da fofoca, da lamúria, da pornografia, da masturbação, do preencher o meu olhar com imagens impuras. Ora, Deus, Ele coloca um banquete diante de mim, nesse momento agora. Ele está me ensinando coisas e eu preciso acolher para melhorar. Às vezes vai ser desagradável, como o Márcio contou aí, né? Foi um momento de humilhação. Mas olha só o que o Márcio trouxe de ensinamento para nós. Né? Ele foi humilhado, mas ele não se tornou um homem estudioso. A gente não se agrada tanto com o conhecimento que o Márcio tem aqui? Será que se não houvesse um empurrãozinho assim, um empurrãozinho divino, e ainda essa humilhação para uma purificação de alguma paixão desordenada, será que isso teria acontecido na vida dele? Será que ele teria se tornado um homem mais sereno diante das provações e mais estudioso, com seriedade naquilo, para levar a sério, para não deixar lacunas, para não deixar brecha para dúvidas ou para más interpretações? Eu também já cometi muitas falhas, meu irmão. Né? Já digitei errado o texto e eu li o texto, depois de muito tempo eu percebi, nossa, mas eu li isso, estava errado. Né? E a hora que eu nem percebi o erro na hora, já cometi falhas, grandes falhas também. E tudo isso nos leva a ter mais critério, a ter mais cuidado na hora de ler, a ter mais cuidado na hora de falar. E é claro que eu estou aprendendo até hoje. Aqui mesmo eu posso me empolgar e o meu humano falar coisas que eu não deveria. E é claro que eu estou aberto a correções, seja ao vivo aí no chat, seja por alguém que me fale depois por mensagem. Né? E isso é ótimo que aconteça. Né? Olha só, dessa ação divina que ele está falando, tudo é dela e tudo por ela. Esse licor vital que vos corre nas veias, dela recebe o movimento.
A diferença que existe nos vossos movimentos, a força ou a fraqueza, a languidez ou a vivacidade, a vida ou a morte, são instrumentos divinos. Aqui ela imprime movimento para operar a vossa santificação. Então entenda, quando você está fraco, quando você está forte, quando você tem dinheiro, quando você só tem dívidas, quando você está feliz, quando você está abatido, em tudo isso é a ação de Deus que está movendo tudo para a sua santificação, para a minha santificação. Você entende? Sob a sua influência, todos os estados corporais se tornam operações da graça, a saúde ou a doença, a alegria ou a tristeza. Todos os vossos sentimentos e pensamentos, de onde quer que venham, partem dessa mão invisível. Não há coração nem espírito criado que possa ensinar-vos o que esta ação realizará, mas aprendê-lo-eis pela continuação da experiência. É pela experiência, é pela prática que se vive essas coisas. É o que a Silvia falou lá no começo. É pela experiência. A vossa vida decorre sem cessar nesse abismo desconhecido, onde não há senão que amar sempre e considerar como melhor aquilo que nos é presente, por uma perfeita confiança nesta ação, que de si não pode fazer senão bem. A ação de Deus só nos faz bem. E a gente percebe a ação de Deus em tudo o que não é pecado. É claro que no pecado a ação de Deus não está, mas em todo o resto nós percebemos Deus movendo todas as coisas, né? Claro, respeitando também sempre o nosso livre-arbítrio. Regina Nunes, nossa amada irmã, está aqui. Que bom, eu te vi na igreja hoje, Regina. Boa tarde. Ela diz, participei uma vez da oficina de oração aqui em Santa Rita, onde aprendi, ao passar por uma pessoa que não simpatiza por mim, ou vice-versa, digo baixinho, Jesus te ama, eu também te amo. Olha aí que bonito, olha que exercício. Jesus te ama, eu também te amo. E a gente, olha só, automaticamente estamos rezando pelas pessoas. Muito bonito, Regina. É singelo, mas tem um poder espiritual muito grande. A Laura diz, lembra, irmão, mudamos, né, irmão? O nosso tercinho está evangelizando, eu sinto isso, melhorando, alcançando mais irmãos. Isto é muito satisfatório e feliz. Partilharmos lutas, vitórias para o bem de todos, com certeza, Laura. E você faz parte disso, né? Você ajuda a gente também, com o seu toque, a sua experiência de vida, tudo que você passa, né? É bom contar as histórias também. E é bom a gente partilhar também. O Márcio também conta várias histórias aqui, ó. Tem um irmão da igreja que contaram um testemunho muito lindo. Ele foi visitar uma pessoa doente e essa pessoa disse assim... assim que você se aproximou de mim, senti uma paz tão grande em meu coração, senti a presença de um santo ao meu lado. Aí me pergunto, será que a minha presença está trazendo paz para as pessoas? Há duas maneiras das pessoas dar graças a Deus com a nossa presença. Primeiro é quando aparecemos, a pessoa fala, graças a Deus você chegou. E a outra é, ufa, graças a Deus ele saiu. Que não seja a segunda, hein? Qual das duas alternativas eu estou sendo? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ser o melhor. Vamos ler mais um pouquinho aqui do nosso livro. Ó divino amor, todas as almas chegariam a estados sobrenaturais, sublimes, admiráveis, inimagináveis, se todas aceitassem de boa vontade a vossa ação. Se soubéssemos deixar liberdade a essa divina mão, atingiríamos a perfeição mais eminente. É bom que o padre insista nessa questão, né? A gente se tornaria santo, santa, se aceitássemos de bom grado aquilo que Deus permite. Só basta discernir, isso aqui é pecado, me leva ao mal? Ou só me causa um desconforto e uma dor? Se for desconforto e dor, não é mal, né? Inclusive nos aproxima de Deus. Muitas vezes a gente confunde, né? A gente, não, mas isso aqui vai me fazer mal. Não, às vezes é desconfortável, mas não faz mal, né?
Às vezes é um desconforto, às vezes é uma tristeza, uma angústia, mas não é algo que no fundo é mal. É desconfortável, porque a nossa natureza humana quer sempre o mais gostosinho, mas nos aproxima de Deus, né? Os santos todos se aproximaram de Deus nas maiores tribulações. Se a gente aprendesse melhor a prestar atenção, e é claro, porque eu estou falando de dores, de cruzes, mas é claro, nós estamos contemplando aquilo de bom que Deus faz. E tudo é bom, seja as cruzes, nas quais a gente se une a Cristo, e também as consolações. Porque Deus, Ele permite para nós. Ele permite alegria, Ele permite paz, concórdia, misericórdia, Ele permite o amor, Ele permite o descanso, Ele permite você com a sua família, estando no momento gostoso, aquela comida que você gosta, a natureza, o dormir, o acordar. Ele permite coisas boas também. Então, a vontade de Deus em tudo, no desconforto e também no conforto, né? Exceto no pecado. É só no pecado que a vontade de Deus não está. Entenda? Tirando o pecado, todo o resto a gente tem que aprender a viver bem. Olha só. A ela chegariam todas as almas, pois a todas é oferecida. Todo mundo pode ter acesso a isso. É só abrir a boca e ela entrará por si mesma, pois não há alma que não tenha em vós o seu modelo infinitamente perfeito, e que a vossa ação não trabalhe sem descanso por fazê-la semelhante a esse modelo. Se elas lhe forem fiéis, viveriam, se elas lhe fossem fiéis, viveriam, agiriam e falariam divinamente. A ação divina tornaria a todas singulares pelas coisas mais comuns. Meus amados, a gente tem que pensar na nossa melhor versão. Deus sonha com a nossa melhor versão. A melhor versão de cada um de nós aqui é a santidade, é a perfeição espiritual. Existe um caminho de santidade para cada um de nós. Casado, sendo religioso, na sua profissão, aí na sua cidade, com a enfermidade que você tem, com as suas limitações, com as suas qualidades, existe um caminho de perfeição aí para você. Basta se abandonar a vontade de Deus, ouvir aquilo que Ele te fala, acolher bem as correções, ter humildade, amar os irmãos e caminhar. Caminhar diante daquela trilha que Deus mostra, vai se desenrolando diante de você, né? Nós pedimos essa graça. Vamos para o último trechinho aqui do nosso livro. Olha só, aí o padre chama as almas das pessoas para que participem da ação divina. É a ação que santifica, é a ação que nos torna santos. Olha aí. Vinde, ó almas simples, que nem ao menos tendes devoção. Almas desprovidas de talento, que nem sequer possuís os primeiros elementos de instrução, que não entendem nada da terminologia espiritual. E deslumbradas admirais a eloquência dos sábios, vinde e eu vos ensinarei um segredo que vos fará passar acima de todos esses altos espíritos. Olha aí, ele está falando, né? Você que é simples, você não tem muita instrução, você não estudou muito, você não tem muito conhecimento, tem um segredo para você. E esse segredo pode te fazer ultrapassar os sábios, os doutores, os teólogos, os filósofos. Olha aqui o segredo. Eu vos tornarei a perfeição tão acessível que a encontrareis sempre debaixo dos vossos pés, sobre a vossa cabeça e ao redor de vós. E eu vos unirei a Deus e vô-lo farei ter à mão desde o primeiro momento em que puserdes em prática o que vos disser. Vinde, não para saber o mapa do país da espiritualidade, mas para o possuir e para vos movimentardes nele à vontade, sem perigo de vos perderdes. Vinde para não estudar a teoria da divina graça, não para aprender o que ela tem realizado em todos os séculos e ainda agora leva a cabo, mas simplesmente para praticar. Olha que bonito.
O padre não está querendo que a gente saiba sobre tudo, sobre todos os santos, embora isso seja útil. Né? Isso é bom, não é inútil. Mas o mais importante é praticar. Praticar a experiência disso tudo. Né? Não precisais saber as palavras que ela tem feito, ouvir os outros para as recitardes engenhosamente. Precisa gravar, não precisa ser decoreba, né? Mas ela vos falará em linguagem acomodada à sua condição. Uma linguagem adequada para aquilo que você é, aquilo que você traz. Deus vai falar no seu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, nem todo mundo entende todas as coisas. Mas Deus entende todos. Né? Nem todo mundo entende tudo que é humano. Nem todo mundo entende todo tipo de estudo, todo tipo de teologia, de linguagem da graça. Mas Deus entende todo mundo. E Ele se adequa, porque Deus é tão bom, é tão maravilhoso, Ele se adequa ao seu coração. Né? Mas para que você obtenha fruto, é necessário que o seu coração se adeque a Ele também. Será que você está pronto, pronta para receber esse Deus de amor? Ele quer transformar a sua vida, né? Ah, que graça, que coisa maravilhosa. O Márcio diz aqui, ó, andei pensando, irmão, todos os santos foram santos porque fixaram nesse caminho com retidão, sem se desviar. Nos dias atuais, até nós, em algum momento, dá um embaraço, uma queda em algo simples. Talvez seja nisso que erramos muitas vezes. Pois é, Márcio, né? E o nosso coração dói nisso, não dói? Todos os santos se reconheciam em fragilidade, né? Não eram orgulhosos, sofriam muito porque eram 100% humanos e todos souberam dar a melhor versão de si mesmos. Nós estamos nessa busca, mas acho que muitas vezes erramos nesse ponto por pertencermos a uma geração mais difícil de lidar como a deles. Não querendo pôr desculpa, cada santo de cada geração teve sim sua dificuldade, mas essa parece ser tão complicada, sempre em busca de facilidade. Talvez seja essa tal busca por facilidade que nos ajuda a cair nessas falhas, né? Pois é. Mas enfim, vamos lutar e buscar dar a Deus a nossa melhor versão e pedir a graça da nossa santificação. Pois é, Márcio. Isso aí, né? Eu concordo que essa nossa geração é complicada. Ela nasce com umas fraquezas, né? Cada vez mais predisposta ao pecado. Embora todo ser humano ele tenha em si a mancha do pecado original, parece que a nossa geração está ainda mais hedonista, né? Afundada em vícios, em prazeres. E o Márcio fala, esse é o segredo. Deus usa dos simples para confundir os sábios, do fraco para confundir os fortes. Olhando para os apóstolos, quem deles era um doutor? Ninguém. A não ser Paulo, que era muito sábio. Mas o que ele fez? Considerou tudo como esterco. Em outras palavras, Deus se manifesta no simples, no lógico. Isso mesmo, meu irmão. É isso, né? Que nós possamos buscar isso. Os livros vão ser apenas suporte para nos ajudar a fazer links, mas eles não são a essência da santidade, né? A essência da santidade é vida, vida prática, vida no hoje. E o Márcio diz, ó, complementando minha colocação, quando eu falava de cairmos em coisas simples, podemos nos referir à falta de vigilância nos pecados veniais. É mais fácil chutar pedra pequena do que tropeçar em pedra grande. Olha aí, e a minha língua enrolando falando sobre isso. Ó. É mais fácil chutar pedra pequena do que tropeçar em pedra grande. Verdade, né? E quantas vezes a gente não se expõe, quantas vezes a gente é derrotado nas ocasiões de pecado que a gente não fechou as portas, né? Quanta coisa chega pelo celular, a gente peca no olhar, no pensar, umas coisas que vão
nos levando a coisas mais graves se a gente permitir, né? Mas mesmo assim, uma distração que faz a gente perder tempo já é uma falta venial, e aí ali começa a aparecer algo indecente e vai aumentando a gravidade da coisa, né? Meu Deus, tenha de misericórdia, nos proteja, nos ajude também, né? Que a gente tome a firme decisão de orar e vigiar. Fiquem com Deus, hein? Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.